Fundamentados na Bíblia, focados na missão. Há um erro que muitos adultos cometem na igreja. Achar que as crianças são o futuro da igreja. Não. As crianças são o presente ativo de Deus na igreja, na família e na sociedade. Não são o futuro, mas sim o presente ativo de Deus. Por isso é que o verso de Provérbios 22, verso 6 diz que ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Isto não é só uma estratégia pedagógica, não. É estratégia espiritual. Porque há uma verdade que até o próprio diabo também sabe. Quem conquista o coração na infância vai governar a vida na juventude. Por isso é que quanto mais cedo Deus conquistar o coração da criança, é certeza de que na vida adulta, esta criança andará nos caminhos do Senhor, andará no caminho certo. E vejam que o texto não diz mostra o caminho, não, diz que instrua no caminho. A questão não é ensinar como se fosse numa sala de aula, não. É dar direção, é formar discípulo, é formar caráter. É isto que o texto está nos dizer. É caminhar junto com a criança. Por outras palavras, é consagrar a criança no caminho certo. Porque Deus usa, cada criança tem um caminho por onde Deus quer usá-la. Então, quando a gente descobrir que o seu dom, o talento é este, então é aí onde nós vamos consagrar a criança para que Deus possa usá-la. E como estamos no mês da criança e vamos falar um pouco de aventureiro, vocês sabem por que na igreja adventista o aventureiro tem que usar lenço? Usa lenço sinônimo de identidade. Sabe por que o aventureiro tem que marchar? Tem que marchar porque Deus está a instruir na criança disciplina. Sabe por que ele tem que aprender a servir? O aventureiro na igreja aprende a servir. Por quê? Porque Deus está a formar líderes que ainda não sabem que serão líderes, que nesse caso as crianças. E mais, os aventureiros decoram a Bíblia, a palavra de Deus, versos bíblicos. Por quê? Quando na infância a criança enche a mente com a palavra de Deus, as ideias do mundo não vão chegar tarde na vida dessa criança. Esta é a razão. Vejam que Deus sempre usou crianças na Bíblia. Deus sempre usou. Deus usou Samuel. E Samuel ouviu a voz de Deus num momento em que era raro ouvir a voz de Deus, mas não era raro para Samuel. Deus usou uma criança, Davi. Davi derrotou um gigante quando ainda cuidava das ovelhas. Era um menino. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Para não falar de Jesus Cristo, que aos 12 anos no templo conversava com os doutores. 12 anos! Por isso é que Deus gosta de investir em crianças. Vestir em criança é uma estratégia espiritual, porque vestir em criança é preparar o adulto. Mesmo amanhã, quando ele for para a faculdade, não vai abandonar a fé, porque ele tem uma infância fundamentada na Bíblia. E é isso que aconteceu com Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, o verso 3, diz que e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, a Bíblia diz que Samuel dormia perto da arca. Isso não é um detalhe para passar, para ser despercebido. Não, na Bíblia não tem nenhum detalhe insignificante. Está a dizer que Samuel dormia
perto da arca. Isto não é decoração doméstica, não. Isto é geografia espiritual, é posicionamento espiritual. Ele dormia perto da presença de Deus e ele era criança. E porque ele dormia perto da arca, e a arca era o símbolo da presença de Deus. Veja, sempre que você dorme perto da arca, você ouve a voz de Deus. E é curioso que a Bíblia diz que naquela época era raro ouvir a voz de Deus. E Deus se revela no menino Samuel. Por quê? Porque ele era o único que dormia perto da arca. Mas a questão é, por que Deus não se revelou a Eli? Ele era um sacerdote, tinha mais experiência. Aí vem algo bonito. Deus não se revela para quem tem um cargo mais alto. Ele se revela para quem está mais próximo dele. E naquele momento, quem estava próximo de Deus era o menino Samuel. A questão não é sobre idade, é sobre proximidade. E Samuel dorme na presença de Deus. E ele ouve Deus falar. Só que quando ele ouve, ele corre para ele. E aí onde está a importância dos pais, dos instrutores bíblicos. Porque o aventureiro pode dormir na presença de Deus, ele pode ouvir a voz de Deus, mas ainda precisa de um instrutor, precisa de um pai. Porque quando ele corre para ele diz assim: quando ouvir a voz novamente, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E é que a voz se repetiu. E Samuel diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí está. Deus se revela a Samuel por causa de um detalhe. Era o único que dormia perto da arca. Era o único que estava perto, estava na presença de Deus. Deus não se revela a um adulto distraído, não. Ele se revelou a uma criança que estava próximo dele. E vejam, tem que algo importante que chama atenção. Tem que algo importante que chama atenção. Porque ele dormiu perto da arca, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Hoje, muitos adultos dizem: Deus já não fala comigo, eu não tenho revelação de Deus. Mas a questão não é que Deus não fala contigo. A questão é onde você está a dormir. Você está a dormir perto da arca? Porque todos aqueles que dormem na presença de Deus, a qualquer instante vão ouvir a voz de Deus. Vão seguir o chamado de Deus. O ponto importante é onde estás dormindo. Samuel dormia perto da arca. Era próximo de Deus. E não só. E se você quiser fazer uma leitura canônica da Bíblia, você vai descobrir que todos aqueles que dormiram no sítio certo tiveram uma vida mudada e transformada, tal como Samuel. Samuel se tornou profeta, não no microfone, não no palco, é que ele já dormia na presença de Deus. E estou repetindo que todos aqueles que dormiram no sítio certo tiveram uma vida transformada. Um exemplo. Ruth 3, versículos 7 e 8. A Bíblia diz que Ruth dormiu. À meia-noite, Ruth chega de mansinho e dorme aos pés de Boaz. Ela dormiu aos pés de Boaz. Dormir aos pés, vamos ter que entender que Ruth não estava à procura de romance, não era romance. Dormir aos pés no Médio Oriente era dizer assim: Senhor, quero a tua proteção. Senhor, eu estou me rendendo, eu entrego a minha autoridade a ti. Você tem que me proteger. Era este o sentido. Ruth fez um ato jurídico teológico. Não é que Ruth estava à procura de romance, não.
E porque depois Boaz se tornou o redentor. O texto diz que à meia-noite Boaz desperta. Atenção, não é Ruth quem despertou Boaz, não. Foi Deus quem despertou o Redentor para mudar a vida de Ruth. Por quê? Porque Ruth dormiu no lugar certo. E voltando ao nosso texto de abertura de 1 de Samuel. Samuel, por dormir perto da arca, ele ouviu Deus. Hoje, o que significa dormir perto da arca? Dormir perto da arca é estudar a palavra de Deus. Dormir perto da arca é você ter o teu encontro de comunhão com Deus, é orar. Dormir perto da arca é você ir à igreja, adorar a Deus com os outros. Dormir perto da arca é você evangelizar, é você estudar a palavra de Deus, é você não só dominar o texto bíblico, mas sim permitir que o texto bíblico te domine. Isto é que é dormir perto da arca. E porque todos aqueles que dormem perto da arca têm a vida transformada. Vejam, quando a gente dormir perto da arca, quando Jesus vier, o que aconteceu com o menino Samuel também vai acontecer com a gente. Deus vai chamar o nosso nome. E quando a trombeta soará, e Deus vai chamar o nosso nome. E quando Deus chamar o nosso nome, aí a gente vai entender, a eternidade começou. Eu ouvi o meu nome. Estou na lista dos salvos. Agora serei herdeiro da vida eterna. Agora verei Jesus, o meu amado Salvador. Agora viverei com Cristo para todo sempre. Tudo isso se a gente dormir perto da arca, se a gente estar próximo de Jesus Cristo. Por isso é que o meu apelo é: durma no lugar certo. E o lugar certo é na presença de Deus, perto da arca. Que o Senhor lhe abençoe. E porque você tomou esta decisão de dormir perto da arca, você tomou esta decisão de estudar a palavra de Deus, de evangelizar, de falar de Deus aos teus vizinhos, porque você tomou esta decisão de fazer com que o teu filho, a tua criança, o teu aventureiro durma no lugar certo, durma na arca, então vou convidar você a participar nesta oração. Pai eterno, te agradecemos por essa experiência que nos traz do menino Samuel dormindo perto da arca, e descobrimos que não é um posicionamento qualquer, um posicionamento espiritual. Estamos pedindo que dê sabedoria a todos os instrutores de criança, a todos os pais, de tal maneira que ensinem as crianças a dormirem perto da arca. Porque todos aqueles que dormem perto da arca chegará um momento que ouvirão a voz de Deus. E nós queremos ouvir a tua voz nos chamar, dizendo assim: filhos, chegou a hora de deixar essa terra e partir para Jerusalém celestial. Estamos orando em nome de Jesus. Amém.